Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui o Acre e as enchentes, porque os acreanos estão sofrendo todos os anos com a cheia dos rios. Os nossos convidados são o capitão Cláudio Falcão, hoje representa aqui a Defesa Civil, ele é chefe de gabinete do comando do Corpo de Bombeiros do Estado do Acre, e o secretário de Meio Ambiente do Estado, Edgar de Deus. Osmir Lima começa os questionamentos deste terceiro bloco. Eu quero retornar ao passado, João, a um passado, diria que bem distante. 1910. Tempo dos meus avós, no começo do século XIX. Narciso, o Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, é a cidade mais bela do mundo. Mas os políticos irresponsáveis e populistas permitiram que aqueles morros que poderiam ser civilizadamente conservados fizessem favelas ali. E não tiraram, no momento oportuno, populismo. E aqui para nós, tem horror político populista. Aqui no nosso estado, os nossos ancestrais cometeram um erro, para mim, no meu ponto de vista, sério. Construíram cidades praticamente dentro dos rios, com exceção de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, fundado por engenheiro, elogiado pela categoria, por engenheiro, um coronel, engenheiro, que colocou Cruzeiro do Sul numa cidade alta, em Barranco Alto. E a cidade de Rodrigues Alves, que tem o rio passando pela frente, o Remanso, uma cidade alta. Nós cometemos essa imprudência na Amazônia, de colocar cidades mais baixas e, mais do que isso, permitir que as pessoas passassem a habitar as margens dos rios, em áreas baixas. Isso deveria ter sido evitado. Mas, antes de vocês responderem, eu vou dar uma resposta a isso. Pode responder. Se você observar a concentração urbana no Brasil, ela é toda litorânea ou em beira de rio. O Ulisses Guimarães, no pronunciamento que ele fez na promulgação da Constituinte, ele disse que nós temos a vocação de caranguejo, de estar na beira da praia e na beira dos rios. Vocação de caranguejo. Entendeu? Era o comodismo. Se você podia morar na beira do rio ou nas beiras da praia, os morros a cidade de Angra do Reis é um exemplo. E lá são os milionários que ocuparam. É tanto que a maior tragédia, enfim, em razão de águas, aconteceu em Angra no ano de 2013, eu estava até no Rio de Janeiro. Então, Osmir, mas antes de qualquer coisa, eu vou fazer aqui uma pergunta ao capitão Falcão. Capitão, as águas estão descendo de Assis Brasil para cá. Sim. O pior de Assis Brasil parece que já ficou para trás. Esperamos que sim. Esperamos que sim, né? Ao menos que haja um repiquete. Ou um outro fato ativo. Brasileia, as águas já estão baixando. Chapuri parece ter o seu ponto alto de ontem, está baixando também. Uhum. E o pior está chegando aqui em Rio Branco. Então a função da Defesa Civil é as ações de primeiro socorro, depois ações de assistência às vítimas, ações de restabelecimento dos serviços essenciais, que uma cidade como Brasileia, quando aquelas águas baixar, aquilo está tudo parado, serviço de água, de esgoto, de comunicação e tudo. Já está. A ação de reconstrução e a ação de prevenções. Sim. Esses 5 itens estão todos dentro da programação para serem solucionados? Estão, pelo menos nesse primeiro momento que nós estamos na fase de socorro, né, nós estamos desenvolvendo exatamente esse protocolo que o senhor acabou de falar, né? Então, juntamente, não só a Defesa Civil, mas com todas as secretarias que integram o sistema de governo, permitirá que nós passemos por todos esses itens, tanto na fase de socorro, quanto na fase da assistência, do cuidado, da acomodação, e também na fase de prevenção e restabelecimento de toda a ordem. Então, não é uma coisa isolada.
mas ação contínua, né? A ação contínua, exatamente. E que, a partir do momento que se acalme tudo isso, as ações de governo continuam permanentemente em busca de soluções para que não voltemos a ocorrer isso. Agora, como bem colocou o secretário Edgar de Deus, são fenômenos naturais, que infelizmente está assolando fortemente aqui o nosso estado, a nossa população, mas ficamos sempre preparados para isso e buscando sempre soluções para que no futuro que não venha acontecer, aprendendo com o presente. Capitão, eu gostaria de acrescentar aí que Rio Branco, né, já tem uma história, né, de acudir e de cuidar dessas questões, né? E essa parceria que se estabeleceu entre a Prefeitura de Rio Branco, tendo lá o protagonista principal, nosso prefeito Marcos Alexandre, e o governo do Estado, eu não tenho dúvida de que nós vamos ter uma situação bastante rigorosa, talvez maior que 2012, talvez mais significativa que 2012, né, mas nós estamos preparados. Defesa Civil, né, tendo esses dois gestores, né, o prefeito e o governador, à frente com esse protagonismo todo. Então, pode ser que a gente tenha uma situação pior do que 2012, mas nós estamos preparados, né? Eu gostaria de estar também pedindo que a população do Acre é uma população muito generosa, né? E a primeira-dama, Manúcia Cândida, tem o Acre Solidário como um dos instrumentos para determinadas situações, e essa é uma delas. Então, nós temos a campanha que está em curso, né, que está arrecadando desde sacolão até fralda, mingau para as crianças. Só na Expo Acre, no Parque de Exposições, nós temos mais de 1.000 e poucas crianças, 1.200 crianças quase. Né? Agora? Das 3.700 pessoas que tem lá, né? 3.750? Está em termos de 3.200. 3.200 pessoas, isso, né? Nós temos mais de 1.200 crianças. A população então, de uma cidade do tamanho de Jordão ou de... Entendeu? Então, eu queria fazer um apelo aqui, né, à sociedade acriana, né, que ajudasse, né, temos vários postos de arrecadação, PM, o Araújo, as secretarias todas estão contribuindo e arrecadando também, né? Então, mas, secretário, onde é que entra o governo federal nisso? O governo federal também está tendo um protagonismo importante, né, e tem apoiado, né, na medida em que você elabora os termos de... os projetos, não. Deixa eu ver aqui. Projetos? Não. Você, quando tem uma situação dessa de calamidade ou de emergência, né, você decreta. Sim. Então, os municípios já estão decretando, o governo já decretou. E o federal... E você tem que fazer um plano de resposta. Sim. Esse plano de resposta é que vai dizer lá para o governo federal quanto é que o governo federal tem que aportar de recursos, no caso, para os municípios, né, para que ele possa fazer frente à situação. Então, essa é uma das contribuições. Mas, por exemplo, podia dizer uma outra contribuição da ANA, Agência Nacional de Águas, né? A ANA, numa parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, constituiu mais de 33 PCDs, que são as plataformas de coleta de dados. Hoje, a cada 15 minutos, a gente tem a situação dos diferentes rios do estado, de quanto é que ele está subindo, entendeu? E de quanto é que está chovendo. Então, com isso, a gente tem condição de prever, lógico que com 24, 48 horas, né, se vai acontecer uma situação mais drástica num determinado município e poder tomar as providências. Eu volto a insistir, secretário, em que o governo federal contribuiu nesse momento? De uma forma objetiva. Nesse momento, está vindo amanhã, né, o ministro da Integração, né, o Walsh, que vem justamente para ver a situação e ver o que mais que eles podem fazer. Só agora ele está vindo? Ele foi convidado essa semana, né, para vir, e ele está vindo, né? Eu acho que, né? Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, dos momentos anteriores, né, que nós tínhamos o mesmo governo federal, mesmo composição política lá, né, um tipo de aporte e de apoio que deu, né, inclusive financeiro e tal, para que a gente pudesse fazer face a isso. Porque a gente sabe que o estado do Acre é um estado pobre, né? Se não tivesse apoio, esse aporte financeiro do governo federal, né? Lembrando sempre o seguinte, que numa situação como essa, né, que leva a um desastre ambiental, ou a um desastre como esse que está acontecendo hoje, né, do climático e tal, né, a responsabilidade primeira de fazer esses planos é dos municípios. Rio Branco, por exemplo, já tem o plano dele, né, e já apresentou ao governo federal, já deve estar chegando recurso.
Tarauacá já está indo para o segundo plano, entendeu? E nós agora deslocamos aqui uma equipe técnica para ajudar a Chapuri, ajudar Brasileia, né, a concluir seus planos, né, para que a gente possa ter a organização desse processo e possa chegar aos recursos para bancar, né, essas despesas extra, né, que a gente sabe dos municípios da... Né? Pois é, e o governo federal e o governo estadual está lá, né, com a quantidade de pessoas que nós já falamos, com caminhões, com embarcações, enfim, né, ajudando também na alimentação, né, antes que chegue esse recurso. Porque nós temos discutido muito aqui no nosso programa, todos nós aqui, o Arquibaldo, o Narciso e eu, o Pacto Federativo. Os estados e os municípios brasileiros estão falidos, de uma forma geral. Com imensa dificuldade, os governadores, muito difícil, os prefeitos administrar, fazer uma gestão que seja mais benéfica ao povo por contenção de recursos. Ora, num momento como esse, em que o governo está tendo dificuldades enormes, era para estar desde o início o governo federal dando todo o apoio, já que foi o próprio governo federal quem esvaziou os cofres dos municípios e dos estados. Eu estava vendo aí, com o Narciso, anteriormente, o FPE e o FPM é composto de impostos pagos pelo cidadão. O que vem fazendo o governo federal? De uns tempos para cá, né? Não é o governo agora da presidente Dilma, não. É de vários governos. Historicamente. Desde a Constituição de 88, esvazia os estados e os municípios, criando contribuições. Quer dizer, no momento desse, o governo tem que estar, no primeiro momento, aqui, com equipes, como o governo do estado está, como o município está, para que possa dar todo o apoio necessário ao governador e aos prefeitos para sanear um problema que muitas vezes eles não têm condições de sanear. Mas olha, Osmi, eu queria dizer para você que o governo federal, o presidente Dilma principalmente, e o governo Lula também, se a gente for lembrar um pouco, nunca deixou o Acre na mão, né? Vide a questão do Madeira no ano passado, né? Tudo que o governo federal pôde mobilizar de apoio ao governo estadual, né, mobilizou. Eu não tenho assim os detalhes, mas esse ano, né, desde esse apoio técnico para poder prever a questão do Madeira, etc., e também essa questão da Ana que eu estava falando, que já vem sendo um apoio, né, eles estão aqui, né, numa interação com o governo do estado. O ministro vai vir amanhã aqui, né? E tem uma burocracia que você tem que cumprir, porque não é assim, eu preciso de 10 milhões, não é assim. Tem que cumprir uma burocracia, essa burocracia está sendo vencida, tanto é que para Tarauacá, para você ter uma ideia, já chegou 700 mil reais numa primeira etapa, né, porque eles cumpriram lá a burocracia que tinha que cumprir, e agora estão entrando com o segundo plano de resposta, né? Rio Branco já entrou com o plano de resposta, se antecipou, entrou com o plano de resposta, já está chegando os recursos para Rio Branco também dar cabo. Né, a gente não sabe qual a magnitude, né, do desastre aqui, mas já chegaram os primeiros recursos para poder Rio Branco dar cabo. E o governo estadual está fazendo o possível e impossível para mobilizar suas forças, mobilizar os seus recursos, né, para, enquanto não chega, fazer essa suplementação aí. Edgar de Deus, vamos lá. Eu gosto muito de puxar por uma questão mais profunda. Então, vamos. O Acre hoje está vivendo, Rio Branco está vivendo uma situação muito cômoda do ponto de vista republicano. O prefeito é do mesmo partido do governador, que é do mesmo partido do presidente da República. Graças a Deus. Vamos imaginar que não houvesse essa coincidência. Nós tivéssemos um presidente de um partido, um governador de outro e um prefeito de outro. O que poderia estar acontecendo? Aí eu lhe pergunto. Se não prevalecesse o espírito republicano, de quem seria a competência primeira de acudir às vítimas de desastres naturais? Olha, eu acho que se não tivéssemos a compatibilização dos partidos, né, numa situação de crise como essa, né, talvez, né, se não tomasse uma atitude como o republicano Tião Viana tem tomado, que o Tião Viana, Brasileia e Chapuri e Assis Brasil, eu podia ter citado esse exemplo, mas não quis citar. São da oposição. Né? Em nenhum momento, né, o Tião Viana passou alguma coisa, ou os secretários, quem fosse do governo, né,
que isso seria o nosso balizamento para poder acudir ou não acudir. Nós estamos preocupados com o povo do Acre, o povo que está morando lá, Sim, os mas acrianos. você ainda não responde. Eu estou dizendo o seguinte, o governador Tião Viana age republicanamente em Rio Branco, embora o prefeito seja do partido dele. E age em Brasileia, republicano. Chapuri E Chapuri. e Assis Brasil. A minha São pergunta três- é o seguinte, e se nós tivéssemos governos e prefeitos que não agissem republicanamente, de quem seria a maior responsabilidade para acudir os casos das catástrofes naturais? Quer dizer, é por isso que eu não quis citar o exemplo do Tião Viana, porque o próprio prefeito de Itaçolândia, no jornal de ontem, estava fazendo fácil elogio ao espírito republicano do governador. Ele não considerou o prefeito um adversário. Ele foi lá para acudir a cidade, a sua população. Exatamente. Então, Não, eu acho, Narciso, eu volto a repetir, eu acho que o governo do Estado vem cumprindo bem o seu papel, os prefeitos, dentro das suas possibilidades também, continuam questionando o governo federal. Sinceramente, continuam e eu questionando estou dizendo o para os governo que o federal. governo federal nunca deixou o Acre na mão, tanto o presidente Lula como a presidente Dilma, e não é agora que vai deixar. Mas né? é o tempo de resposta, o que o está questionando é isso, porque é Exatamente. muito lento. Tempo Em de função resposta, dessa eu falei burocracia. aqui, eu falei, olha, o tempo de entendi. resposta tem que cumprir a Eu burocracia. entendi. Tarauacá já cumpriu, Mas por que não... Rio Branco já cumpriu. Mas Agora deveria estamos ter ajudando. cumprido talvez o dever de casa de acabar com a burocracia. Entendeu? Para Exatamente. atender mais Uma rápido. burocracia não é A burocracia emergência. é O pra cidadão todos é nós, atropelado, tem que fazer um ofício para atender o cidadão. Mas no Brasil, infelizmente, a burocracia às vezes manda mais do que a autoridade, tá? Meus agradecimentos aos debatedores Narciso Mendes e Osmir Lima, em especial aos nossos convidados, Capitão Falcão, secretário de Meio Ambiente Edgar de Deus, e a você que todas as sextas-feiras nos acompanha aqui pela TV Rio Branco, Canal 8. Na semana que vem estaremos de volta com mais um tema do Tribuna Livre. Até lá.